comentadores, nossos convidados. E hoje não vamos fugir à regra, temos o nosso comentador residente, o Dr. Adelino Buque, aqui em saúde. Muito obrigado. E agradeço uma vez mais a presença, portanto, aqui neste espaço Noite Informativa, para olhar, portanto, para os temas que nós temos propostos para o dia de hoje. Começaremos por falar, portanto, por esse assunto melindroso que ocorreu, portanto, no último sábado, com o assassinato do membro do Conselho de Estado, na zona da Marginal, Jeremias Pondeca, que foi, esta quinta-feira, a enterrar em Xidenguel, na província de Gaza. Portanto, ele foi também dirigente da RENAMO, membro da Comissão Mista no Diálogo para a Paz em Moçambique. E, portanto, esta informação tomou de assalto ao público em geral no passado domingo. Começaria por lhe colocar a questão se este assassinato, portanto, de Pondeca adensa ou pode adensar a ideia de que o Estado esteja a se deixar capitular, portanto, pelo crime organizado que tem estado, portanto, a perpetrar assassinatos atrás de assassinatos no país. Muito obrigado, boa noite, Hermínio. Primeiro, lamentar, não é, este assassinato do Jeremias Pondeca, sobretudo pela forma como ele acontece, e acontece de acordo com as informações que nos são dadas a conhecer à luz do dia, num lugar de grande circulação, embora tenha sido de manhã, mas não restam dúvidas que é um lugar de muita circulação de pessoas. Portanto, lamentar este assassinato bárbaro do Jeremias Pondeca, mas respondendo à questão que põe, efetivamente fica claro que existe alguma dificuldade, e se não, parece existir alguma dificuldade naquilo que é o controlo, portanto, da segurança pública a nível da nossa sociedade. Portanto, a instituição responsável pela segurança pública definitivamente está com problemas sérios de controle. Não quer dizer que cada palmo deste país tem que estar um polícia, mas existem aquelas situações que fazem com que toda a gente diga não, isto já é demais. Portanto, este é um caso desses. Penso que em plena capital, em plena praia da Costa do Sol, em plena zona da circular, morte de uma pessoa que é uma figura pública, não há justificação que colhe. Não existe. Não existe justificação que possa ser convincente para uma situação desta natureza. Na minha opinião. Pois. Este é mais um crime, diga-se, que se soma aos vários que a Polícia da República de Moçambique tem por esclarecer. E normalmente sempre estão a trabalhar no assunto para o esclarecimento, quer dizer, é mais um caso de trabalhar no assunto para o esclarecimento. É importante que as instituições sintam que nós, como sociedade, já estamos a ficar bastante agastados com a forma como estas coisas acontecem e a forma como estas coisas não são esclarecidas, e nem sequer há indícios de que alguma coisa esteja a acontecer. Digo indícios porquê? Porque os casos mais mediáticos e que foram protagonizados à luz do dia e bastante falados, como dizia, não há nada que esteja a ser dito. Quer dizer, isto assusta qualquer um. Quer dizer, a pessoa sai para a rua na incerteza de que volta. Então, isto não é saudável. Não é saudável. Definitivamente. Estaremos em sede de uma situação em que o Presidente da República deveria remexer, portanto, as pedras no comando da polícia, no Ministério do Interior, olhando para uma aparente inércia que existe no encontro de soluções, de respostas, portanto, a estes crimes. Estamos a olhar, portanto, para académicos assassinados,
académicos baleados, juristas assassinados, políticos assassinados, perseguições, portanto, um pouco por todo o país, e, entretanto, não surge qualquer tipo de esclarecimento para se perceber efetivamente quem é que está a perpetrar este tipo de ações. Olha, Hermínio, para um caso destes, eu diria que qualquer mudança é bem-vinda e penso que não nos vai deixar pior do que estamos. Portanto, se o chefe de Estado tiver que fazer alguma coisa, que faça, porque pior do que estamos, acredito que já não poderemos estar. De maneira que deixar as coisas como estão também definitivamente desacredita aquilo que é o papel do Estado do ponto de vista daquilo que é a sua responsabilidade na segurança das pessoas, na sua vida privada, na sua vida pública. Então, eu penso que efetivamente é importante que as instituições que não estão sendo operativas se sintam que não estão a ser operacionais e que quem ordena e quem comanda, quem manda sobre essas instituições tome algumas medidas, porque de certeza pior do que estamos não vamos estar. Quer dizer, podemos amanhã reportar mais uma morte, depois mais uma outra, mas pior do que isto já não vamos estar, porque... O fato de não surgirem esclarecimentos, pelo menos públicos, em relação, portanto, aos vários casos já ocorridos, eleva o grau de desconfiança, portanto, da sociedade em relação à instituição que deve, portanto, esclarecer. Não só eleva a percepção de falta de confiança, como torna os autores, digamos, pessoas inalcançáveis pelo sistema, não é? Então, é uma situação bastante complicada esta, em que tu tens um serviço de segurança pública inoperante e tens um agigantar do crime que acontece à luz do dia e ninguém é capaz de fazer nada. Quer dizer, é realmente uma situação que deixa todos nós desesperados. Pois. Porque já não temos certeza de nada sobre as nossas próprias vidas. Quer dizer, eu saio, quando entro, volto a casa, digo, graças a Deus, já estou em casa. Pois. Até porque dentro de casa também vem buscar, quer dizer, há os outros também que já vão para dentro das casas, vão buscar. Este caso, o último que foi reportado na zona de Boane, é um caso de estudo, quer dizer, um grupo de pessoas que invadem um bairro todo. Exatamente, pois. E não há nada, não há indícios de que foram encontradas as pessoas, nem sequer há alguma informação. É verdade que o Ministro do Interior veio a público dizer que a população deve estar sossegada, mas é difícil estar sossegado numa situação em que não tem indícios de que os criminosos foram encontrados. É muito difícil. Pois. Yeah. Pois. E a forma como a comunidade internacional, portanto, reagiu, portanto, a este assassinato, portanto, falo fundamentalmente dos Estados Unidos da América, de Portugal e da União Europeia, a condenação mostra de alguma forma, para além desta preocupação, portanto, da comunidade internacional relativamente à questão da segurança em Moçambique, mostra de alguma forma também alguma pressão que se possa estar a exercer para o esclarecimento dos demais casos. Eu penso que a comunidade internacional peca, primeiro, como moçambicano, devo agradecer o facto de haver estas intervenções para que o sistema de segurança seja cada vez mais atuante. Mas do ponto de vista penso que a comunidade internacional tem uma visão categorizada de moçambicanos. Quer dizer, há moçambicanos que têm um determinado valor
cuja morte pode ser condenada ao mais alto nível. Há moçambicanos cuja morte as pessoas podem ficar indiferentes, mas o sistema que faz com que estas pessoas morram é o mesmo, quer dizer, são os mesmos, é a mesma situação de crime generalizado que nós estamos a viver, até provas em contrário. Então, eu penso que há aqui em alguns casos até uma grosseira forma de intervenção da comunidade internacional, talvez por causa da fragilidade do nosso Estado, talvez por causa da fase em que o país está a atravessar. E eu acho que há algumas intervenções até de certa forma condenáveis de pessoas que eventualmente se achem importantes para ditar regras dentro de um território que não é deles. Então, eu penso que aí também, às vezes, o nosso sistema, sobretudo dos negócios estrangeiros, devia intervir, chamando a atenção sobre a forma como os Estados se relacionam, porque se eu acolho alguém à minha casa, muito dificilmente poderá levantar a voz ao nível que se ouve hoje. Então, eu penso que há qualquer coisa errada que o nosso Estado tem que saber defender-se. Porque se por um lado estamos a dizer que o Estado está quase que a ser controlado pelo grupo de criminosos, por outro lado também a gestão do Estado, na forma como a comunidade internacional intervém nos assuntos internos, quer dizer, a soberania também vai passar para essas instituições. Eu penso que é hora de chamar a atenção, ainda que em surdina, de forma bastante polida, para que essas instituições ou essas figuras em nome dessas instituições, porque por vezes é o problema das pessoas que usam mal aquilo que é a sua representatividade. Portanto, era importante que realmente houvesse uma ligeira chamada de atenção sobre a forma como determinados pronunciamentos são feitos. Por outro lado, temos uma sociedade civil, portanto, moçambicana, que timidamente vai se manifestando em relação, portanto, a estas situações. Com este crescer, portanto, de assassinatos, de perseguições políticas ou não, que papel se impõe efetivamente a nossa sociedade civil? Hermínio, nós temos uma sociedade civil que é capaz, se as condições forem favoráveis. Nós temos uma sociedade civil extremamente maniatada do ponto de vista de posicionamentos. É preciso reconhecer isto, porque senão nós não estamos a viver neste país. Tu tens uma sociedade civil que, se critica o governo, é anti-governo ou pró-Renamo. Tens uma sociedade civil que, se critica a Renamo, é anti-Renamo e pró-governo. Então, não é possível tu viveres numa sociedade em que tu és tu. Eu sou eu, Adelino, não sou outra pessoa. Eu sou Adelino Buque e eu falo em meu nome e sob minha responsabilidade tudo o que eu digo. Mas não, alguém vai dizer, não, aquilo ali foi dito porque o Buque é isto, aquilo, mais assado. Então, nós temos uma sociedade civil mais ou menos assim, estigmatizada, vamos lá dizer. E muito dificilmente, e sobretudo numa altura em que a vida no país não está bem, as pessoas também procuram resguardarem-se, porque eu penso que nós somos uma pátria de heróis, mas é melhor ser um pouco cobarde no seu canto do que um herói na lhanguena, não é?
Sim. Essa é muito forte. Entretanto, multiplicam-se, como fizemos referência, as perseguições a políticos e também a membros do sistema da justiça, sobretudo. E aqui a questão que se coloca é: que resposta é que nós devemos esperar, efetivamente, do Estado? A resposta do Estado é que nos garanta a segurança pública, garanta a tranquilidade e a segurança pública aos cidadãos. Não temos que esperar, esta é a obrigação do Estado. Portanto, quando há uma eleição e há efetivamente alguém que ganha as eleições, essa entidade tem a obrigação de assegurar, não é, a tranquilidade, a segurança e a tranquilidade pública das pessoas. Tem o dever e a obrigação de assegurar a circulação das pessoas. Aliás, nós podemos sumarizar isto dizendo que tem a obrigação de fazer com que a Constituição da República seja respeitada. E respeitar a Constituição da República significa garantir a segurança e a tranquilidade públicas, significa garantir a circulação de pessoas e bens, significa garantir o livre exercício dos direitos, quer sociais, económicos, políticos, religiosos, etc., de modo que eu penso que o que se exige ao Estado é que nós tenhamos todos estes direitos a serem respeitados. Okay. A Organização Internacional Human Rights Watch alertou, portanto, para o risco de o assassinato portanto, do membro do Conselho de Estado, Jeremias Pondeca, poder vir a constituir, portanto, um perigo para o sucesso das conversações de paz para Moçambique. Tem a mesma percepção? Eu penso que são daquelas observações que, vistas por dentro, até valia a pena não comentar, porque nós, não pela irrelevância da observação, mas pelo tipo de organismo que faz esta observação. Porque nós tivemos, há muito pouco tempo, alguns assassinatos seletivos. Okay. Será que esses não representavam nada? Okay. Houve algum pronunciamento nesse sentido? Nada. Então, por que este caso poderia representar um retrocesso? Okay. Eu acho que... Portanto, busca-se aqui uma associação... Sim, que não tem nada a ver. Pois. Quer dizer, à partida está-se a criar aqui a ideia de que este assassinato é resultante de... Pois. E nós não podemos, quer dizer... Sim, uma coisa dessas. E é muito mau, sobretudo quando uma organização desta natureza, dessa grandeza e respeitabilidade, tira conclusões tão precipitadas quanto estas, não é? Quer dizer, é importante que se faça de facto as investigações. Eu ouvi também, em alguma comunicação social, a ideia de que este assassinato é político. Até pode ser político. Este assassinato pode ser político, mas nós, como sociedade, devemos olhar para ele como um ato criminal. Exato. E, nesse aspecto, estou de acordo com o Ministro do Interior. Quando os autores forem encontrados, efetivamente vamos saber quais foram as suas motivações. Se são políticos, se são económicos, se há alguma razão extra. Porque, sabe, Hermínio, há um aspecto muito interessante que nós não temos estado a levar em consideração. Tu olhas para o assassinato de Pondeca como um cidadão que já morreu, já não é um problema. Mas tu não vês que o Pondeca era um pai, exato, não é? Era um esposo, era um irmão, era um tio, era um avô eventualmente, e toda esta legião de pessoas à volta dele
quando à partida tu atribuis o seu assassinato a uma determinada situação, Exato. Como é que essas pessoas ficam? Exato. Tu estás a criar aqui um ambiente que não se vai curar. Quer dizer, se tivermos que levar em consideração este facto de que é um assassinato político, tu estás aqui a criar uma geração de ódio. Uma geração que vai se odiar por causas desconhecidas. Então, eu penso que nós, como sociedade, temos que tentar transmitir outros valores e que as autoridades que façam a sua parte para ver se conseguimos passar isto, porque isto assusta. Cada vez que tu tens um assassinato ligado a isto ou aquilo, tu estás a ter uma legião de gente que fica revoltada e não sei até quando é que até onde é que isto vai chegar. Quer dizer, é preocupante. Pois, nos últimos 20 anos, coisa mais, coisa menos, Jeremias Pondeca foi uma pessoa que esteve ligada aos processos de busca da paz para o país, pela RENAMO, no caso concreto, quer através da Assembleia da República, quer, portanto, mesmo no processo, portanto, de paz, o primeiro processo negocial, o segundo, e por aí além, e este também. Portanto, perdemos aqui uma espécie de uma fonte que, se calhar, também poderia ser um grande facilitador, em termos, poderia ajudar a ser um facilitador no processo do alcance da paz do país. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Eu devo dizer, com toda a franqueza, que estas últimas aparições, sobretudo nesta atividade da comissão mista, eu via-se ali um Jeremias Pondeca mais maduro. Quer dizer, se tu fores a olhar a evolução política do próprio Pondeca, tu vais encontrar que o Pondeca é morto numa altura que ele já era, na minha opinião, mais preponderante, uma pessoa mais pensadora, mais comunicativa, no bom sentido, e se calhar até com muito mais relevância. Então, nós, como país e como sociedade, acabamos de perder um homem de grande valia, por todo o seu percurso, porque ele também aprendeu, não é? Nesta caminhada. Nós sabemos que o Pondeca foi um homem difícil na governação do presidente João Quixissano, com todas as apitadelas, os tambores na Assembleia da República, ensurdecedores, etc, etc. Mas nos últimos tempos era um Pondeca bastante ponderado. Era um Pondeca que até, na minha opinião, não queria estar mediatizado, quer dizer, não procurava câmaras. Então, nós perdemos um homem destes, um homem decantado. É muita pena. Muita pena. É muita pena mesmo. Yeah. Pois bem, doutor Adelino, eu gostava de convidar-lhe a olharmos para o segundo tema proposto para esta noite, as festividades do Dia do Professor. E sucederam sobre o espectro da reflexão, portanto, sobre a qualidade do ensino no país, numa altura em que continuam a faltar o material para apetrechamento de salas de aulas, como o mobiliário escolar e por aí além. Os professores reclamam as questões do pagamento das horas extras, mas gostava de ouvir de si uma pequena avaliação primeiro sobre o desempenho dos professores na promoção, portanto, de uma educação de qualidade em Moçambique. Olha, avaliar os professores é uma coisa muito difícil, porque temos que partir do princípio que todos nós passamos por um professor. Pois. É muito difícil hoje pensar que esses professores que nos educaram até esta fase passaram por um processo de desaprendizagem. Pois. Eu penso que a situação atual tem que ser analisada num contexto de conjuntura e não num contexto
olhar para o professor e dizer: tu é que estás errado. Então, eu penso que não é, na minha opinião, não é justo olharmos para as coisas nesta perspectiva, porque se tu fores a reparar, muitos de nós, eu já sou ligeiramente mais velho, mas muitos hoje dizem, falam, criticam, falam mal de um professor, acabam de passar por um professor. Pois. Eu não consigo, por vezes... É paradoxal isto. Completamente. Pois. Sim, porque tu estás a falar mal de alguém que há 50 minutos ou 2, 3 horas estavas sentado numa carteira a receber educação. E tu estás a dizer que esta educação, aquele professor não presta, não sei quantos. Então, é verdade que existem professores maus, mas também temos que aceitar que os professores são bons. Agora, a conjuntura é que não é boa. Olha, há uma coisa que nós muitas vezes menosprezamos quando olhamos para a educação. Nós como país, temos 40 e poucos anos, e quando ascendemos à independência, isto não é política, é realidade. Quando ascendemos à independência, eram muito poucos alunos que iam à escola. E, sobretudo, alunos negros, não é? E, de repente, as portas das escolas abriram-se. De onde é que vieram os professores? Qual terá sido a sua preparação para educarem estas pessoas todas? Como é que nós encaramos, qual era a nossa expectativa quando dissemos que o povo deve tomar a escola, ou fazer da escola o lugar para o povo tomar o poder? Então, nós não olhamos para isto. Temos a facilidade de olhar e analisar o hoje e o presente. Eu recordo-me que lá mesmo, eu fui aluno da missão anglicana de Buquém, por exemplo. A minha turma, desde primeira até terceira classe, não ia para além de 20 alunos. Mas hoje, quando chego lá e visito, agora nem tanto, mas as escolas lá, tu entras para uma sala de primeira classe, tens lá 50 crianças. Pois. Como é que tu podes pensar que a mesma situação que o professor que educou-nos em número de 20 pode ter o mesmo sucesso numa situação de 50? Então, eu penso que temos que ser um pouco mais pragmáticos na análise daquilo que é realmente a situação da educação. Massificar tem custo. Quando a gente decide massificar a educação, tem custos. E estes podem ser os custos dessa massificação. Agora, não podemos nos resignar. Devemos lutar para que as coisas estejam cada vez melhores. Mas não há, na minha opinião, lugar, nem espaço, nem condições para crucificar seja quem for. Pois. E nesta questão da massificação, nestas avaliações pragmáticas, se quisermos, e nesta promoção de uma educação de qualidade que os professores muito perseguem, eles lamentam, portanto, nos últimos tempos tem estado a ser objeto de lamentação o fato de terem de admitir que os alunos transitem de classe, portanto, muitas das vezes nas transições automáticas, sem que saibam ler ou escrever. Este tem sido, portanto, um dos pontos em que os professores muito se batem. Eu gostava de ouvir de si o seu pensamento também em relação a isso. O professor que
sabendo que este... Critica o seu próprio sistema. Exatamente, pois. É interessante essa abordagem, porque o professor, ele critica o sistema para o qual está trabalhando, não é? Um sistema que ele aceitou que sim, eu vou trabalhar nestas condições, porque não foi arrastado. É muito interessante porque há dois aspectos que podemos considerar. Eu penso que o sistema de educação, a partir de um determinado momento, virou um espaço fechado, onde os educadores não são sequer consultados sobre as melhores formas de educação, não é? Eles são arrastados administrativamente para ministrar coisas que lhes dizem que é isto e ponto final. Quer dizer, o professor não tem sequer a possibilidade de dar opinião sobre como aquele processo poderia ser melhor. Só assim se justifica que esta situação esteja ao ponto que está. Só assim se justifica que o professor, de forma recorrente e de forma sistemática, esteja a criticar o sistema que ele próprio está a servir. Ele não foi tido nem achado na concepção daquele tipo de currículo. Então, isto é mau, porque não existem organizações para isso. Pode ser que não sejam todos os professores, mas os professores têm a sua organização, através da qual pode-se fazer essas consultas, e eu penso que é um grito de desespero, e penso que as entidades responsáveis devem levar isso em consideração, porque definitivamente eles estão a dizer que nós não concordamos com esta forma que nos obrigam a fazer. E isso de alguma forma também pode minar aquilo que todos nós desejamos, que é uma crescente melhoria da qualidade do ensino. Tem efeitos drásticos sobre a qualidade do próprio ensino, porque se eu estou a trabalhar para um sistema para o qual não estou de acordo, naturalmente que não pode-se esperar melhores resultados. A conjuntura política, a conjuntura económica também, adensam um bocado mais as inquietações dos professores que têm trabalhado portanto, em condições, diga-se, que estão longe de facilitar este processo de ensino e aprendizagem, está longe, portanto, de fazer com que eles possam beneficiar muitas vezes das horas extras, que possam até ter uma melhoria de condições salariais também. Do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista não percebo a dessa como... Olhando para a conjuntura, a crise que o país atravessa financeira, a crise política, mina ou impossibilita ou cria cada vez mais dificuldades, portanto, para que os professores possam gozar de todas as prerrogativas que seriam supostas. Melhoria de salários, melhoria, portanto, de outras demais condições, portanto, envolventes para o seu trabalho. Hermínia, a situação política veio agravar uma situação de si péssima, não é? Péssima não porque alguém tenha criado essa situação propositadamente, mas se nós estivermos aqui a dizer que eventualmente o sistema que se herdou um pouco antes da independência, eventualmente em todo o território nacional, se calhar não tivesse 10 mil professores, não é? No total. Hoje, pelas estatísticas do Ministro de Educação e Desenvolvimento Humano, estamos com 145 mil professores do ensino primário a secundário. Estamos com uma taxa de admissão na ordem de 8 mil professores.
de onde é que tu vais buscar recursos para alimentar estes professores? Pois. Estamos a falar de uma área social, não é? Estamos a falar de uma área que de si só não produz rendimento, não tem rendimento nenhum. Numa situação de uma economia que está cada dia a perder, perdemos praticamente toda a indústria, não é? Têxtil, a indústria alimentar, a única indústria vibrante neste país é de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, só isso. Só isso mesmo. E um pouco o açúcar, mas perdemos tudo. Onde é que tu vais buscar? Quer dizer, esta é a primeira razão, na minha opinião, para que não hajam condições para satisfazer as necessidades deste exército de docentes, de professores. Agora, a situação política e económica, aliás, a político-militar, veio agravar. Se já é difícil na situação em que temos todas as liberdades, menos económica, que é mais ou menos restritivo. Agora, quando até a circulação é condicionada, a situação naturalmente que se agrava. Quer dizer, ou seja, na minha opinião, nós não temos uma economia para suportar o tipo de opção que nós fizemos. Não temos economia para suportar isso. Por isso é que uma boa parte desta área social é suportada por países e doadores, etc., mas que também por razões que todos nós conhecemos estão de costas viradas a nós. Então, as coisas pioram ainda, não é? Mas digamos que perante essas vicissitudes todas, os professores têm sido grandes heróis, portanto... Não restam dúvidas, não restam dúvidas que nós como sociedade ficamos-lhes a dever muito, independentemente de tudo que se possa dizer sobre a educação. Nós como sociedade ficamos a dever muito ao professor. Muitíssimo obrigado. Avançamos agora e olhamos para o nosso terceiro tema proposto para ser analisado e comentado aqui, portanto, pelo Dr. Adelino Buck, que tem a ver, portanto, com a celebração dos 40 anos da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, comemorados hoje, e sob o lema OTM Central Sindical, 40 anos de luta pela defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. E a comemoração desta data, como o próprio OTM diz, visa enaltecer o espírito patriótico que os trabalhadores moçambicanos têm demonstrado, a sua entrega à causa nacional e os feitos relevantes da sua participação nas diferentes etapas do desenvolvimento do país. Que leitura é que faz do nosso sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores? Olha, muito obrigado. Primeiro, parabenizar o município de Maputo por ter, numa das ruas, ter dado o nome do primeiro presidente dos sindicatos, e foi inaugurada hoje e reabilitada essa rua. Portanto, estão de parabéns os sindicatos. Olha, hoje, num contexto multipartidário, num contexto da economia do mercado, num contexto de liberalismo económico, tu tens um sindicato que podes ter num contexto dessa situação. Mas é importante realçar uma coisa que muitos de nós não temos levado em consideração. Esta OTM faz hoje 40 anos. Os primeiros anos da OTM foram anos de grande importância para o suporte e sustentabilidade da economia deste país. Ou seja, foi através da organização
dos trabalhadores que se conseguiu levar a cabo algumas atividades em resposta a um total abandono pelos portugueses, não é? Não há outro termo, Pois, não há outro termo a aplicar, pois. pelos portugueses das empresas, não é? Foram os trabalhadores que asseguraram a continuidade de produção nas diferentes unidades de produção. Aquelas pessoas que tinham alguma proximidade com o patrão, são essas pessoas, são esses trabalhadores que, juntamente com a comissão administrativa que se criava, que deram o suporte às economias nas empresas. Portanto, estes sindicatos, independentemente das vicissitudes de hoje, são um sindicato herdeira de uma história de muito valor para o nosso país. Este sindicato é um sindicato que tem muito que dizer e tem muito que contar para as futuras gerações. É pena que cinge-se a passagem desta data a uma ida à Praça dos Heróis, a uma confraternização. Não há uma comunicação, por exemplo, com alunos para conhecer um pouco da história dos sindicalistas. Portanto, mas de qualquer forma, eu penso que é um sindicalismo bastante rico, é um sindicalismo que precisa de se adaptar a uma realidade diferente, é um facto, porque o nosso, este sindicato é um sindicato bastante disciplinado, é um sindicato que obedece a determinadas regras de princípio. Não é um sindicato de contestar tudo por tudo, de qualquer maneira. Quer dizer, é uma organização que tem princípios, tem regras, não é? É um sindicato extremamente responsável. Portanto, eu penso que estão de parabéns os dirigentes sindicais que levem a mensagem às escolas, que difundam aquilo que foi o papel do sindicato na estabilização da nossa economia. Hoje o sindicato é o gato e rato com o patrão, não é? Mas ontem o sindicato e o patrão eram pessoas, aliás, nem havia patrões, não é? E a direção eram a mesma unidade, não é? Com propósitos, com mesmos propósitos, com mesmos fins. Então, esta percepção pode não existir nos mais novos, pessoas com 25, 30 anos, podem não ter esta ideia de que um sindicalista pode sentar na mesma mesa do Conselho de Direção para decidir sobre a produção nessa unidade de produção. É possível que as pessoas pensem, nós estamos aqui para exigir a parte que nos cabe, o resto é com ele, mas não, nós tivemos um sindicato, felizmente, que tinha outras obrigações e não propriamente só reivindicar aumento de salário, aumento de regalias, etc, etc. Que leitura é que faz do seu ponto de vista de atuação deste sindicato e também do seu ponto de vista de representatividade nos dias de hoje? Bom, do ponto de vista da atuação, eu não estaria a mentir se dissesse que é um sindicato muito presente, não é? Eu penso que daí resulta que no contexto de hoje é preciso que se redefina o seu papel, a sua intervenção, porque existem processos, não é? Existem processos que, devidamente liderados pelos sindicatos, podem ter outro impacto na sociedade. Mas eu penso que
não estou a criticar, mas estou a constatar que, em algum momento, tem estado a faltar esta ação sindical. Então, eu penso que, do ponto de vista de papel, da sua atuação, etc., etc., eu penso que tem estado a faltar um pouco este papel de contestar, de reivindicar de forma disciplinada, responsável, mas chamando à razão as instituições que zelam pelos interesses da sociedade. Porque se tu fores a verificar, no nosso país, tu tens, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, que é, tu tens uma perca massiva de postos de trabalho. Ninguém diz nada. Não há nada público que diga: nós não estamos satisfeitos com esta situação. Há que mudar esta situação. Tu tens uma situação em que, não estou a dizer que eles venham amanhã e reivindiquem o custo de vida, mas é natural e é normal, que, sendo o sindicalista o defensor do trabalhador, e o trabalhador achando-se na situação de corrosão dos seus rendimentos para adquirir bens de consumo, é natural que o sindicato venha a público e diz: não, nós já não podemos mais com esta vida. Então, eu penso que falta um pouco isto do nosso sindicato. É importante que se repense. Quer dizer, reivindicar não é fazer bagunça. Exato. É chamar a atenção às instituições. É dizer às pessoas: olha, eu estou aqui. Lembre-se de mim. Só isso. Doutor Adelino Bucco, eu quero agradecer uma vez mais a sua presença aqui, as suas análises, os seus comentários, portanto, na noite informativa, relativamente a estes 3 temas que propusemos, portanto, para partilhar com os telespectadores. Vamos agora observar um breve intervalo, nós voltamos já a seguir e vamos pautar a informação do dia. Até já.